Na minha fazenda tem um boi, esse boi se chama Barnabé. Sabe ele estar apaixonado pela minha linda vaca Salomé. Olá, pessoal! Fala, galera, fala fofos e fofas. E hoje eu vou passar aqui para bater um papo rapidinho com vocês a respeito de umas atividades que eu venho desenvolvendo, né, ao longo dessa semana. É a história do Barnabé e do nosso amigo Oswaldo, né? O Oswaldo, ele precisou de comprar um chapéu e aí ele procurou o nosso amigo Baltazar, que mora lá na fazenda, né? Trabalha no campo e faz chapéu de palha. E aí eu trabalhei essa questão do meio rural, do meio urbano com as crianças, os sons que nós podemos encontrar nesses dois ambientes. E aí eu trouxe o Baltazar hoje, né, com o chocalho no pescoço. Por que o chocalho? O Schaefer, ele vai falar que ao longo dos anos nós perderemos alguns sons, né? Esses sons, eles deixarão de existir. E nós sabemos que as áreas urbanas, elas não têm tanto ou quase nenhum animal, né? Pelo menos aqui em Natal, nos bairros mais distantes, a gente ainda consegue ver uma vaca, um cavalo, né? Mais afastado dos centros comerciais, mas não tanto assim. Isso a gente vai conseguir ver melhor, identificar melhor, indo para o interior do estado. E aqui o que é que eu trouxe? Eu trouxe um chocalho, tá? Que eu pendurei com um elástico, certo? E coloco no pulso. E eu fiz o Baltazar. Eu vou deixar o vídeo aqui para vocês, onde eu dou dicas de como confeccionar ele, certo? E aqui eu coloquei uma madeira para fazer o som da castanhola, né? O Baltazar, ele é espanhol e mora numa fazenda, mas o interessante de brincar com o Baltazar é porque você traz elementos que constituam uma cena para a criança, que fique melhor dela entender o enredo da história que você está contando, o enredo da atividade que você está querendo trazer. Às vezes nós trazemos a atividade para a sala de aula e tendemos a contar uma história e muitas vezes não constituir essa história com imagens, né, ou com objetos, com figuras e até com fantoches, né? A gente sabe que a criança pequena, ela está construindo o seu mundo, ela está construindo a sua realidade, e esses objetos, eles vão ajudar, vão contribuir na cena que você quer contar, na atividade que você quer desenvolver. Dentro da educação musical, o Edgar Williams, ele vai falar que quando você traz muita informação para a criança, você está enchendo a cabeça dela com algumas informações que serão desnecessárias. Nesse caso aqui, a gente constituiu aí uma construção de uma paisagem sonora, que foi onde o Barnabé mora, tá? Eu também trouxe esse livro ilustrativo aqui da fazenda para falar que ele mora em uma fazenda, tá? Cheio de animais, e as crianças tendem a falar que o Baltazar é uma vaca. É um estigma, né, que tem, porque o Baltazar, ele é preto e branco, né, e tem essas listras. As crianças tendem a falar que ele é uma vaca. E aí as maiores de 4, 5 anos dizem: tio, não é um boi, é uma vaca. E você tem que trabalhar esse estigma também na criança, né? Eu vou deixar aqui o Goffman, que vai falar de estigma, quem puder dar uma olhadinha lá nos textos que falam do trabalho dele, e ele vai falar dessa questão dos estigmas que nós vamos criando, que a sociedade vai criando. E aqui está o Baltazar, né, na sua fazenda, onde ele mora, e aqui ele está com uma vaca e também com o bezerro. A Salomé, que eu digo que ela é a companheira do Baltazar, e está aqui o filhotinho. E aí a gente trabalha essa questão de que a criança vê que o boi, ele pode ser dessa cor sim, certo? E não necessariamente ele é uma vaca por causa da cor. A questão do sino, que é que eu trabalhei com as crianças também. Eu trabalhei uma coisa que é muito legal para essa idade, que é a percepção do som. A gente sabe que o som, ele traz diversas informações para a gente, né? Nós que éramos aí há muitos anos atrás mais auditivos do que visual, porque nós precisávamos das informações contidas
dos sons para nos proteger dos grandes animais. Hoje nós somos mais visuais pelas quantidades de efeitos visuais que tem, né? De publicidade, propaganda, mas nós continuamos sendo auditivos, né? Quando a gente vai realizar alguma atividade muito longe, perceber se o som ele está perto ou se o som ele está longe, ou quando a gente tem filho pequeno dentro de casa, a gente faz um silêncio assim para ver o que é que a criança está fazendo, se está derrubando alguma coisa, ou até quando a gente vai executar algum trabalho, a gente percebe essas nuances, né, de som, se o som está alto demais, se o som está baixo demais, a própria poluição sonora. E aqui eu trabalhei uma coisa muito interessante com as crianças também, que é o efeito Doppler, né? A percepção da aproximação do som, que ele vai ficando mais agudo, e a distância que ele vai ficando mais grave. Inclusive, há uns 2 ou 3 anos atrás, foi uma questão de Enem, isso aí. Mas você pode trazer de uma forma muito sucinta para dentro de sala de aula, que as crianças vão compreender e você vai ajudar na formação do ser humano de forma integral, não fragmentando apenas uma atividade. Para isso eu vou falar aqui no Mohan. O Mohan ele vai falar nesse pensamento complexo, nesse desenvolvimento integral do ser humano, né? As atividades elas têm que estar integradas a outras atividades, a outros contextos, para que a criança ela possa se apropriar desse mundo, não de uma forma linear, mas sim dentro de uma forma complementar. E aí eu trabalhei com as crianças, coloquei o sino no pulso, o Baltazar na mão, pedi para que as crianças baixassem a cabeça, e aí, crianças de 3, 4 anos, eu fui fazendo o seguinte, fui cantando a música. Na minha fazenda tem um boi, esse boi se chama Barnabé. Balançando o sino, pedi para que as crianças ficassem com a cabeça abaixada, sem olhar para o tio, e aí fui passando com o touro próximo a elas, e aí depois eu fui perguntando onde é que estava o touro, o que é que aconteceu com o som, aí elas dizem, o som estava perto, depois foi para longe, e várias outras sugestões, várias outras hipóteses, elas foram levantadas. Eu também, dentro de sala de aula, eu corri com o touro. O som foi mais rápido, depois ele foi mais devagar, porque eu comecei a andar por sala de aula. Teve um momento também que eu saí da sala de aula, algumas salas que eu dou, elas têm 2 portas, e aí saindo de uma para outra, rodeando a sala, e aí pedindo para que as crianças identificassem onde é que estava o som. O som está aqui do lado direito, o som está aqui do lado esquerdo. Você também vai poder trabalhar essa consciência do lado direito, do lado esquerdo na criança, essa percepção do som, mas trazendo elementos que constituam um cenário para que a criança possa compreender melhor, né? Como eu falei, às vezes a gente tende a contar uma história e a história não tem ali muitos atrativos, por isso que fica desinteressante para a criança. Outra coisa que eu também trabalhei, volto ao estigma novamente, é que o Oswaldo, ele só tem um olho. O olho do Oswaldo caiu e eu deixei para que as crianças percebam que também é normal ser diferente, né? E aí quando elas questionavam, tio, cadê o olho do Oswaldo? O que é que aconteceu com ele? E aí a gente desenvolvia outras hipóteses, outras possibilidades, né? Teve uma criança que disse, eu acho que o Oswaldo, devido a ele se arrastar, entrou areia no olho e ele não quis mais abrir. Outra criança disse que o Oswaldo tinha virado um pirata. E assim sucessivamente vão surgindo hipóteses. E aí eu deixei o Oswaldo apenas com um olho, né? E estou trabalhando dessa forma e as crianças estão convivendo com esse ser diferente, mas ao mesmo tempo ser normal. E aqui, dentro dessas possibilidades, mais uma vez, o ouvido pensante, né, no que diz respeito à produção de sons que vão se desaparecendo com o tempo. Cada um vai ter uma percepção diferente do que é isso aqui, né? Muitos vão dizer que é um instrumento de percussão, outros vão dizer que é um sino, outros vão dizer que é um chocalho, e quando você agrega o chocalho ao fantoche, né, aí sim, realmente é um chocalho que serve também para que o boi conduza, né, a boiada, ou ao mesmo tempo para o boi não se perder, né? Em alguns locais eles usam para referência, né, das vacas, e aí utilizam ali no boi, que é o chefe lá do seu pasto, para que os outros animais possam segui-los. E também
passando para lembrar, né, que a gente tem que, na hora de desenvolver uma atividade, pensar nas possibilidades, né? Crescimento, desenvolvimento e maturação da criança, que é a Violeta Jerusalins que vai falar nesse livro, Enquanto o Futuro Não Vem. Será que as atividades que nós estamos desenvolvendo está condizente com a idade da criança? Está condizente com o seu desenvolvimento, o seu momento de desenvolvimento motor, cognitivo, emocional? Então, nós temos que ter cuidado também, de repente, para o boi não assustar se a criança for muito pequena. Teoria das aprendizagens, gente, esse livro é fascinante, é simples de ler e é muito interessante também, porque ele traz as diversas teorias de uma forma bem sucinta aí, para a gente dar uma lida. E também, por que não trazer, Psicogênese da Língua Escrita, da Emílio Ferreira e Ana Teberoski. Eu estou lendo esse livro, eu estou achando fascinante, porque ele vai dizer das possibilidades, né, que nós temos de alfabetização. E logo no comecinho, eu estou no começo ainda, ele fala dessa produção, né, e desse incentivo que nós damos à criança à língua dentro da nossa cultura. E a produção sonora, a produção do desenvolvimento do ouvido, ela é muito importante para a interpretação do som, né? Então, para a conscientização dessa fonologia que a criança vai precisar. Então, aqui, a consciência fonológica, né? Na infância e no ciclo de alfabetização também, vamos trabalhar essas possibilidades de conscientização do som na criança. Então, são atividades que trabalham aspectos do meio rural, do meio onde nós estamos agora, nesse momento, no meio urbano, e são atividades que você pode trazer, estimulando a percepção sonora da criança, né? Então, se a gente pensar numa perspectiva lá na frente, isso aí, consequentemente, essas atividades vão estimular que a criança ela tenha uma percepção maior, né? Isso trazendo para a educação musical, ela pode se relacionar com a música de uma forma mais leve, né? Dentro de uma percepção sonora, quando a gente for trabalhar lá as crianças que entram numa fase de instrumentos musicais específicos, elas vão precisar ter essa percepção, né, para tocar bem o instrumento, para entender bem as características do som. Então, esse estímulo que nós damos aí na educação básica, na educação infantil, ele é muito importante, né? Tendo em vista também que não necessariamente a criança vai ser um músico, ela pode se envolver, como eu já falei nos vídeos várias vezes, diversas vezes, ela pode se envolver com esse som, com essa música, de formas diversas. Ela pode cantar, ela pode tocar um instrumento, ela pode apenas apreciar, como nós vamos num show, e como eu gosto de samba, eu vou no show de samba, vou ao teatro ouvir lá os meus músicos preferidos, as minhas bandas preferidas, e não necessariamente eu vou tocar, mas toco também nos meus finais de semana, e aí também participo da produção da música, né? Então tem produtores musicais que participam de outras formas. São diversas formas de se envolver com a música, não necessariamente trabalhar ou tocar um instrumento musical. E aí, ficando por aqui, pessoal, essa é a dica de hoje. Espero que tenha contribuído para que você vá entrar em sala de aula ou já esteja em sala de aula, possa desenvolver aí uma atividade bem legal. Essa atividade é uma dica, mas que você pode transformá-la, ressignificá-la, como o Piaget vai falar, e transformar em algo muito maior, dentro das possibilidades que você tem, dentro dos materiais que você tem e dentro do que você vai criar a partir do que eu falei. Então, beijão para todo mundo, se inscreve no canal, indica esse vídeo para alguém aí que está entrando em sala de aula e vai precisar dessa informação. Tchau!